Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 10 de fevereiro, agora na Espanha, 22 horas e 13 minutos, no Brasil, 18 e 13 da tarde. Gente, a BTC tá ameaçando explodir para a última máxima em 48,979. Se a gente romper esse topo aqui em 48,969, desculpa, a BTC só vai descansar em 60 mil dólares, porque aí oficialmente a gente estaria numa onda 3. Agora a BTC está a 48.006 dólares, a gente está em vias de desenhar um Morobuzu. Isso aqui é praticamente já um Morobuzu, lembrando que a principal característica de um Morobuzu é trazer os irmãozinhos, são os irmãozinhos que vão levar a BTC para 60 mil. No semanal, não tem como negar. Depois dessa, a gente está em vias de concluir o desenho desse corpo real comprador no semanal. Depois da virada da VWAP semanal, que vai acontecer na madrugada de domingo para segunda, vai ser madrugada aqui na Espanha, mas vai ser por volta das 21 horas de domingo aí no Brasil. É bem provável que esse corpo real já revele uma extensão muito interessante, que seria um Morobuzu no semanal. Aí os Morobuzus fazem isso, ó, trazem os irmãozinhos para baixo ou para cima. No caso aqui, os Morobuzus vão impulsionar a BTC para cima, para desespero absoluto dos Cavaleiros do Apocalipse, que estão sendo liquidados em série. No 6 horas, a BTC prestou continência aqui para a Upper da VWAP mensal do mês passado, do mês de janeiro, fez um pullback, porque isso aqui estava na... É normal o ativo testar o patamar da VWAP do mês anterior, respeitar, fez um pullbackzinho, mas agora já está rompendo. Se romper com força 48,969, vocês já sabem, é chapéu pro palhaço, a BTC só para em 60 mil dólares. Na seara fática, as taxas de transação da rede Ethereum, a partir da atualização Dencun, vai cair no mínimo 10 vezes. Fica esse alerta porque a tecnologia de sharding que vai ser implementada na rede ETH a partir da atualização Dencun deve se desdobrar com sucesso a esse hard fork que vai acontecer na Beacon Chain da rede ETH. Vai criar essa característica que é própria das blockchains de terceira e quarta gerações, que é a cunhagem das transações em camadas, reunindo transações em blocos para serem, num segundo momento, cunhadas na rede principal. O nome disso é sharding, ou de subdivisão em camadas. Isso, teoricamente, vai atribuir uma escalabilidade infinita para a rede ETH. E a Binance fez parceria com a Interpol para aprimorar os esforços globais de segurança cibernética. A Binance está cumprindo aquele acordo de compliance com as autoridades norte-americanas, deslistou a Monero, que é uma altcoin de alta privacidade, agora fez parceria com a Interpol. Tudo isso está transformando a Binance numa longa-manos do Estado, e é óbvio que ter ativos custodiados na Binance é a mesma coisa que ter ativos custodiados num grande banco. Pode sofrer um freeze por ordem judicial, pode sofrer bloqueio por questões de compliance, o que não acontece se você tem os seus criptoativos num wallet autocustodiado. Então fica esse registro, manter os seus criptoativos na Binance, você fica basicamente sujeito a todas as intercorrências próprias da manutenção de ativos numa grande instituição financeira, por exemplo. Não há nenhuma diferença, por isso que eu volto a repetir. Um lugar para se autocustodiar criptoativos são wallets de autocustódia, como um Ledger, um Trezor. Para quem não tem tantos criptoativos assim em volume financeiro, um MetaMask. O MetaMask pode ser linkado a um Ledger ou a um Trezor, mas também o MetaMask pode gerar lá as 12 palavras. Vocês anotem num papel, não salvem em arquivos de Word, ou em bloco de notas, ou editores de texto, principalmente o Word, que
que acaba salvando os arquivos em nuvens, no OneDrive, enfim. E existem agora até softwares que mineram o interior de e-mails e o interior de dados em nuvens, ou seja, não salvem online essas 12 palavras. Vocês têm que salvar essas 12 palavras, vocês têm que anotarem elas num papel e deixarem elas totalmente fora do mundo online, porque no mundo cripto não há segunda chance. Se essas 12 palavras forem acessadas por terceiros, simplesmente os criptoativos serão drenados. Ou seja, é muito importante para quem possui hot wallets como MetaMask, com MetaMask linkado, obviamente, com o Ledger, é mais seguro, porque a Private Key está custodiada num dispositivo fora daquele onde a gente está navegando. Ou seja, tudo que acontece aqui na minha máquina, eu preciso autorizar aqui no meu Ledger. Mas quem não tem tanto criptoativo assim, não vejo problema em deixar num MetaMask com as 12 palavras devidamente custodiadas, mas fica esse registro porque a Binance está se transformando, na verdade, numa grande instituição financeira sujeita a toda normativa e efetividade de ações estatais, que por qualquer motivo pode promover um freeze ou sujeitar o titular dos criptoativos a normativas de compliance, até que comprove, por exemplo, a origem dos recursos. Ou seja, tudo isso faz parte desse grande acordo que a Binance fechou com as autoridades norte-americanas e que está impondo essa série de alterações na maneira como a Binance está tratando os ativos custodiados por seus clientes. E o Vitalik Buterin elogiou o que a Polygon Matic está desenvolvendo. É revolucionário. O que a Matic está desenvolvendo é uma grande solução de camada 0 a partir de uma camada 2. O que a Polygon está criando é uma espécie de Polkadot ou Atom Cosmos a partir de um roll-up. O Vitalik reconhece a grandeza desse projeto, apesar das dificuldades tecnológicas brutais para se criar para se criar novas blockchains a partir de uma camada 2, mas isso é necessário até para unificar a interação com a principal EVM, que é a Ethereum Virtual Machine, com as outras ZK EVMs, enfim. O que tem hoje no mercado são uma série de ecossistemas, alguns interagem com outros, mas outros não interagem e ficam mais isolados, mas o fato é que a criação de uma camada 0 a partir de um rollup da rede ETH vai fazer com que boa parte das novas blockchains que eventualmente surjam já sejam automaticamente integradas à Ethereum Virtual Machine. É efetivamente revolucionário. O Vitalik Buterin reconheceu a grandeza dessa empreitada que ainda está em desenvolvimento, e depois da criação dessa camada 0 a partir de uma camada 2, eles vão fazer o swap da Matic pelo token POL, mas isso ainda não, eles não ofertaram ainda um roadmap para que isso aconteça, mas provavelmente deve acontecer. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o mercado acionário norte-americano fez algo que não acontecia desde 1972. Pela 14ª semana sucessiva, o mercado acionário norte-americano fechou em alta. O S&P 500 fechou acima de 5 mil pontos. Enfim, é um topo? Não, muitos analistas dizem que não é topo, que simplesmente essa marca de 5 mil pontos é só uma barreira psicológica, que o mercado segue bombando. A temporada de lucros trimestrais lá do último trimestre de 2023 só está entregando lucros exorbitantes, principalmente pelas Big Techs, aquelas ligadas à inteligência artificial nem se fala. Enfim, tudo segue às mil maravilhas, por assim dizer. E por que a questão etária está prejudicando tanto a campanha de Joe Biden e nem tanto a campanha de Donald Trump? Para quem não sabe, o Joe Biden tem 81 anos, o Trump tem 75.
O Joe Biden, se vencer, entregaria o segundo mandato aos 86, talvez 87 anos, quase 90. O Trump entregaria com quase 80. O fato, gente, é que a percepção da sociedade americana com relação à questão etária de ambos diz mais respeito à quantidade de gafes e a recorrência delas em relação ao Joe Biden do que em relação ao Trump. O Trump também comete muita gafe. Já trocou o nome da Nancy Pelosi pela Nikki Haley. Já falou um monte de bobagem. Mas as pessoas atribuem essas gafes do Donald Trump à sua personalidade. Muitos acham que ele faz isso de propósito. Mas às vezes ele esquece também. Mas o Joe Biden, com certeza, comete muito mais gafes. Agora, quando ele foi defender a própria memória, na mesma frase, na mesma oração, ele trocou o Egito pelo México. Então fica... tá até aqui nessa reportagem. E fica complicado, porque defendendo a própria memória, ele não pode trocar o Egito pelo México. Mas enfim, a percepção da sociedade americana é que o Joe Biden comete muito mais gafes e aparentemente ele não estaria com a sua memória totalmente afinada com as responsabilidades de um cargo como esse de presidente da República dos Estados Unidos. Mas tudo é uma questão de percepção, porque o gafe por gafe, o Donald Trump também comete muita gafe. E o fato da sociedade atribuir essas gafes à personalidade do Trump, aí é uma questão subjetiva. Mas eu tenho para mim que a questão etária pesa em relação ao Joe Biden mais pela recorrência dessas gafes. Enfim, e o Hamas tinha um túnel, segundo as forças israelis, o Hamas tinha um túnel de comando sob a sede da ONU na faixa de Gaza. Enfim, gente, o mundo segue numa hecatombe nuclear. A BTC aqui está tentando romper esse topo em 48,969. Se romper, e vai romper, já que esses corpos reais esticaram bastante. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está embrionária, ou seja, isso aqui tem muita gordura para virar uma bela nebulosidade esverdeada. Então, na minha leitura, a gente já iniciou a onda 3, chapéu pro palhaço. Os Cavaleiros do Apocalipse, na minha humilde opinião, poderiam voltar para... Principalmente aqueles que me mandaram mensagem que venderam a Solana a 79, quando a Solana perdeu 80, dizendo que iriam comprar Solana a 61, a 58. Se eu fosse eles, eu comprava a Solana agora. Venderam a 79, eu ainda compraria a 109, porque rapidamente a Solana vai explodir para algo ali próximo de $200. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.